Olá, corujas! Hoje eu vou fazer uma análise sobre um livro de história de uma turma de 4º ano. Esse trabalho está sendo realizado para a disciplina de História da Educação da Faculdade de Estácio, curso de Pedagogia. Então, eu vou analisar alguns pontos que foram pedidos no trabalho. O livro que eu vou trabalhar hoje, é o livro Aprender e Criar, História do 4º ano, de Maria Rocha Rodrigues, que é esse livro aqui. Esse aqui é um livro do professor que eu tenho da época que eu trabalhava no ensino fundamental. Então, eu tinha que fazer uma análise, um relatório sobre alguns conteúdos que estão no livro, relacionando eles à história da educação, que é a disciplina que eu trabalhei esse semestre. Então, eu vou fazer alguns questionamentos e ao longo do vídeo eu vou respondendo. A ideia era buscar algumas informações que se relacionassem com a disciplina. A primeira abordagem que nos foi passado foi características que evidenciam um modelo de formação dos sujeitos e sociedade. Então, a ideia era buscar dentro do livro algumas informações que formam os sujeitos sociais que temos hoje nas escolas. Então, eu observei o quê? Esse livro de história trabalha basicamente sobre o trabalho. Todos os capítulos dele são sobre o trabalho. E aí ele vai trabalhando ao longo das unidades algumas questões que são muito importantes para a evolução dos sujeitos, como características do trabalho ao longo da história, como é que eram as colheitas, como é que eram a relação de trabalho entre as indústrias, fala também sobre migração, salários. Ele aborda um pouquinho do direito das mulheres também, como é que foi essa relação delas com o trabalho ao longo dos anos, As fábricas também, o momento em que foi quebrado esse vínculo, de mão de obra para a indústria, que é as máquinas, o maquinário, então fala disso também. Tem a questão de salários, que teve um certo ponto da vida dos sujeitos que o salário era mais baixo, era um valor inferior, e aí ele aborda um pouquinho sobre isso também. Claro, tudo na perspectiva para uma criança de 4º ano, Depois ele fala dos trabalhos e das festas, qual é a relação, cita um pouquinho sobre o 1º de maio, que eu achei bem bacana, e ele ainda sinaliza sobre o direito dos trabalhadores, que eu acho que foi o ponto principal, para mostrar o livro de história. Ele não diz em si qual é o momento da história, que surgiu os direitos e tudo mais, mas ele fala um pouquinho sobre que todo trabalhador tem direitos, e aí ele vai contextualizando isso. Então, acho que essa é a principal característica para a formação dos sujeitos, Falar sobre trabalho, falar sobre a relação de trabalho com as indústrias, com as empresas, mulheres nesse contexto, e aí vai abordando ao longo do livro esse processo. O segundo ponto, ela questionou para a gente, a professora, sobre os exemplos de fatos históricos na educação, se abordava alguma coisa. O livro não fala sobre momentos históricos na educação, ele fala exclusivamente sobre trabalho. Ele aborda algumas coisas sobre cursos técnicos, mas nada além disso. O que eu achei que mais relacionou com esse tema foi que ele abordou trabalho infantil, o que não é permitido, o que é um momento marcante para a educação, porque é um momento que se limita a criança para aprender e não para trabalhar, Ele fala um pouco sobre a educação migratória, o caso dos estrangeiros, educação indígena, também aborda um pouquinho essa relação de trabalho com os índios, que foi bem bacana também, e aí os negros. Também traz essa questão de minoria, cotas, traz um pouco sobre deficiência, educação especial também, que daí pessoas com deficiência elas têm certos direitos dentro da empresa, dentro do trabalho, mas ficou mais voltado para esse segmento, não saiu muito disso, Ela questionou também se existia algum tipo de diálogo interétnico, isso. Se existia alguma forma, algum contexto interético dentro do livro. Existe sim, acho que até por falar dessa questão dos indígenas, das raças, eu acho que ficou bem claro isso para mim. Trouxe bastante a questão dos indígenas ali, que foi, eu acho, o ponto-chave. Isso mostra que existem diferentes formas de trabalhar, diferentes formas de agir,
e que cada classe, cada categoria tem os seus direitos, seus deveres, né? E acho que isso ficou bem claro para mim durante o vídeo, durante o livro, né? O segundo, ou terceiro ponto que ela abordou, o quarto ponto, perdão, é se esse livro contribuiu para o contexto histórico da evolução dos sujeitos. Ao meu ver, sim, contribuiu, porque ele trata diretamente dos modos de trabalho, diferentes culturas, diferentes contextos, e deixa bem claro que o sujeito precisa trabalhar em dado momento da vida, que você tem que escolher uma profissão e tudo mais. E aí, o livro explana ao longo dos módulos, das unidades, diferentes situações de trabalho, o que contribui muito para a criança, para o sujeito, né? E ao final, a professora pediu então que a gente emitisse a nossa opinião sobre o assunto, tá? Eu sou muito contra trabalhar com livros didáticos, porque eu acredito que limita o professor. Não acho que seja uma metodologia muito boa, uma metodologia que utilize, que dê um melhor contexto para a situação, para a sala de aula ali, porque o livro didático, ele é um livro que te traz muita informação pronta, então a criança não tem que buscar e ela não é o sujeito ativo do processo de alfabetização ou aprendizagem dela. Então, acho que o livro didático, para mim, não é uma boa metodologia. Mas foi legal analisar de um outro ponto de vista, analisar de uma disciplina, né? Porque eu acredito que foi uma nova experiência, né? Foi sair um pouco da rotina, do que é rotineiro das crianças. Acredito que o livro de história do quarto ano, ele poderia trabalhar mais temas, e não só o trabalho, né? Esse livro aqui que eu escolhi, que era o que tinha disponível para mim, foi só sobre trabalho. Eu acredito que uma criança no quarto ano, ela possa abordar diversos temas. O trabalho seria legal em uma unidade, não em todas, né? Mas nesse aqui, todas as unidades são sobre trabalho. Achei bacana a forma como o livro abordou a questão do trabalho infantil, foi bem positivo, né? Pois trouxe um novo olhar para esse segmento, até porque às vezes as crianças trabalham e nem sabem que não é permitido, principalmente em zonas rurais, isso ele deixou bem claro. Então, achei que foi bem bacana nesse ponto. Acredito que seja isso, eu não entendi muito bem a proposta da professora, mas tentei entrar em contato com ela, mas não obtive sucesso. Então, estou tentando fazer uma forma que ela consiga analisar do modo dela, tá? Ela passou pra gente, então, alguns pontos, alguns tópicos que a gente deveria estar analisando. Analisei da forma que eu entendi que estava correto. E daí essa foi a minha preferência de livro por ser mais viável e estar mais à mão. Acredito que seja isso, espero que esteja tudo ok. E até a próxima.